Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós estamos numa série de mensagens no Evangelho de João, vendo aspectos parecidos, diferentes daquilo que nós estudamos no ano passado. O pastor Neto pregou sobre o capítulo 2, e hoje nós vamos dar continuidade, agora à noite, a partir do verso 1 do capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou lendo na NVI, tá? Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Jesus disse: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Senhor, muito obrigado pela tua santa e bendita palavra que está apresentada aqui. Fala aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, que o homem seja anulado e tão somente a tua vontade, a tua palavra seja revelada aqui nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Eu contei uma história aqui uma vez sobre um lobo que estava à espreita, querendo devorar algumas ovelhas. E ele ficou escondido atrás da moita, esperando uma oportunidade de avançar e pegar uma daquelas ovelhas que estavam ali na convivência entre elas. Só que ele começou a observar aquelas ovelhas e ele achou interessante o modo delas viverem umas com as outras. Era um ambiente em paz, era um ambiente de alegria, era um ambiente de tranquilidade, não havia briga entre elas, e ele pensou assim: puxa vida, essa vida de ovelha é um negócio bacana, eu acho que eu gostaria de ser uma ovelha. Aí ele correu lá no Google, e consultou no Google como se tornar uma ovelha. E ele aprendeu que alguém que não é ovelha, para ser ovelha, ela tem que se batizar. Então ela foi lá, o lobo foi lá nas ovelhas e falou: eu quero me batizar, eu quero ser uma ovelha. E o pastor, alegremente, pegou aquele lobo, mergulhou ele na água, deu uma roupa para ele se vestiu de roupa, pôs uma touquinha e olhava no espelho e parecia uma ovelha. E ele ficou feliz com aquilo. E ele começou, então, conviver com aquela turma ali de ovelhas. E ele foi convivendo com aquelas ovelhas, olhando e tentando se adaptar àquele ambiente das ovelhas,
até que as ovelhas foi comer pasto, foi comer grama. Aí o bicho pegou. Porque quando ele começou a comer grama, igual a ovelha, aquele negócio começou a machucar a boca dele. E ele falou, meu Deus, como é que esse povo consegue comer isso aqui? Ele começou a comer, a mastigar, e ele começou a dar umas ânsias assim, porque o sistema digestivo dele era um sistema digestivo de quê? De lobo. Lobo come o quê? Carne. Lobo não come grama. Mas ele foi para casa, mas eu quero insistir, eu quero tentar comer, porque eu quero ser uma ovelha. E ele ia, e ele foi tentando, ele foi convivendo, e ele não tinha culpa de ser o lobo. Ele é lobo, ele nasceu lobo, ele era um lobo, ele não tem culpa de sê-lo. E ele foi com muitas tentativas. Um dia ele chegou em casa, desacossoado da vida, entristecido, frustrado, tirou aquela roupa de ovelha, correu na noite com seus amigos, uivou, abateu a presa e viveu como lobo naquela noite. Mas no outro dia de manhã, ele se vestiu de ovelha novamente, porque ele queria ser ovelha. E ele queria experimentar uma vida de ovelha. E ele ficou em crise. Quando nós observamos a vida desse lobo, querendo ser uma ovelha, ele pensava assim, essas ovelhas leem a Bíblia, essas ovelhas levantam de madrugada, 4 horas da manhã, para orar. Essas ovelhas, irmã Zuleika, participam de alvorada de oração, e de alvorada da ressurreição. O pessoal se reúne, todo mundo aqui, 6 horas da manhã, para orar, para cantar. Cara, eu não sei fazer isso. Como é que pode um negócio desse? Eu não consigo, esse lobo pensando, me resolver como uma ovelha. Mas eu não consigo orar e eu não consigo ler a Bíblia. Mas na Netflix eu me resolvo. Porque a Netflix, irmãos, embora muita gente ache que não, é um ambiente de lobo. É um ambiente onde a natureza do lobo ali se manifesta. A pessoa se resolve maratonando, né, nas séries que tem e gasta 10, 12, um dia desse alguém falou, esses dias eu assisti uma série inteira, fiquei 9 horas e meia na frente da TV. Falei, saiu de lá um zumbi. Mas as pessoas se resolvem nisso. Quando você lê esse texto de Nicodemos vindo a Jesus, e Nicodemos era um homem que ocupava uma alta posição, e sendo um dos governantes dos judeus, e também um membro do Sinédrio, ele foi procurar Jesus à noite, provavelmente, porque ele tinha medo de ser descoberto pelos seus amigos. Mas também ele podia procurar Jesus à noite, porque durante o dia Jesus talvez não teria tempo para ele. Porque Jesus trabalhava, curava, pregava, e talvez não se sabe exatamente qual o motivo, mas o fato é que ele chegou lá para falar com Jesus à noite. Sabe por quê? Porque ele queria ser uma ovelha. Nicodemos queria deixar de ser um lobo e se transformar numa ovelha. E ele chega em Jesus e conversa com Jesus, e ele senta com Jesus, e ele começa a abrir o seu coração para Jesus, e quando ele chega perto de Jesus, ele diz, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Ele veio cheio de elogios para Jesus, reconhecendo, mas elogiando Jesus, mas Jesus não dá muita conversa por elogio dele. E Jesus fala algo para ele que eu creio que ele não esperava. Jesus fala algo para ele que Jesus respondeu
não falando nada sobre esse assunto, Jesus diz: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para Nicodemos é que Nicodemos precisava ter uma transformação na sua vida. Só que essa transformação que o Senhor traz para nós é compreender que andar no meio do povo de Deus, se vestir de ovelha para andar no meio do povo de Deus, se fazer presente nas atividades da igreja, isso não é garantia de que você nasceu de novo. Que a gente precisa compreender que desde que o povo de Israel saiu lá do Egito, quando Deus tira o povo de Israel, muita gente que não era judeu foi junto. Por que foi junto? Ora, os 10 sinais que Deus fez para libertar o povo de Israel, a turma pensou assim: rapaz, eu não sei quem é esse Deus não, mas eu vou atrás desse povo aí, porque esse povo é abençoado, essa bênção vai rispar em mim aqui também, e eu também vou ser abençoado. E isso acontece desde que o povo de Israel saiu do Egito, e acontece até hoje. Até hoje acontece. O fato é que essas pessoas que estão no meio da igreja e que vêm para a igreja, elas vêm porque elas sentem que são abençoadas, elas estão no nosso meio, elas caminham conosco, ela está no meio do povo de Deus, mas ainda não foram transformadas. Nicodemos é esse tipo de pessoa que Jesus veio dizer para ele: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Nada do que você sabe, nada do que você vive, toda a sua religiosidade, todo o seu comportamento, não basta para você ter a vida eterna. Você tem que nascer de novo. Por quê? Porque o que diferencia uma pessoa que tem Jesus no coração e uma pessoa que não nasceu de novo é a ideia de que a ovelha ama servir. A ovelha ama servir. Todo esse trabalho que você vê, as pessoas que vêm tocar, as pessoas que dão aula de escola bíblica dominical, você sabe que a maioria delas paga para estar aqui? Você sabia disso? Elas se capacitam, elas se preparam, elas estudam, elas tiram dinheiro do próprio bolso para aprender e poder trazer o conhecimento para a igreja, para abençoar a vida da igreja. A maioria das pessoas, elas investem no reino de Deus. Elas investem numa pessoa, numa família que está tão longe daqui, missionários que nós nem conhecemos, mas que de alguma forma o evangelho está chegando lá, porque eu e você estamos ofertando. A ovelha tem prazer nessas coisas. O lobo, normalmente, ele é pela sua natureza carnal, vamos dizer assim, natural, é alguém que pensa em si e cuida de si. Embora tem muitas pessoas que abençoam a vida de outras pessoas, que ajudam outras pessoas, mas, via de regra, é muito difícil para aquele que não conhece a palavra de Deus, não tem comunhão com Deus, pegar um livro desse aqui e se propor ler o ano inteiro. É difícil, pastor? É difícil, tem crente que não faz isso. Tem crente que está na igreja há 40 anos e não conhece a Bíblia. Acho que precisa nascer de novo. Não é o nosso caso, amém? Mas é necessário que a ovelha seja identificada como alguém que celebra a comunhão.
é gregária, consegue viver em comunhão, consegue viver de uma forma em que não há divergência, é alguém que aprende que pode dar um passo atrás para poder dar 3 passos para frente, para que a comunhão da igreja possa se manter. Percebe o que eu estou dizendo? Normalmente alguém que não tem essa percepção que vem de Deus, não é da gente. Não é da gente, porque a nossa natureza é carnal, a nossa natureza ela é pecaminosa. A nossa tendência não é buscar a Deus, a nossa tendência é sermos egoístas, a nossa tendência é querer aparecer, essa é a nossa tendência. É porque Deus pega na cabeça da gente, põe a mão em cima de nós e vai nos esmagando, né? Vai nos esmagando. E nós precisamos aprender que nós devemos ser como aquilo que nós pregamos, que João falou. Nós devemos diminuir para que Jesus possa crescer. E para entender isso, é compreender que essa ideia de nascer de novo é que uma pessoa que participa do reino, que vem à igreja, que está participando da igreja, que na sua maioria, não todas, existem exceções, mas na sua maioria, ela adentram na presença do Senhor quando há uma necessidade, como lhe convém. Por exemplo, a ovelha ela está presente, com saúde, sem saúde, como um casamento. A ovelha com Jesus, a igreja com Jesus, vamos dizer assim, é como um casamento. Na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Não importa o que eu enfrente, sempre estarei na presença do Senhor. E sempre estarei na casa do Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Como no casamento também é na vida da igreja com Jesus. Então, quando nós olhamos uma pessoa, a pessoa que tem participado, às vezes quer participar, mas ainda não teve a sua vida transformada, ela mantém o controle da entrada e da presença, da entrada e da saída na presença de Deus. O que eu quero dizer? Ela mantém o login e o logout na sua vida. Tem hora que ela vai lá, faz um login, pam, aí ela vem para a igreja, participa dos cultos, em algumas atividades ela busca Deus, algumas dificuldades ela busca a presença de Deus, dependendo da luta, ela vem até nas quartas-feiras, pede oração, participa da campanha de oração, não é isso, pastor? Participa das campanhas de oração, pede oração para os irmãos, participa dos grupos de oração da madrugada, vem na alvorada, participa das madrugadas de oração, todos os momentos, faz pedido nos grupos da igreja, e ela busca Deus, buscando a sua bênção. Mas quando lhe é necessário, ela faz um logout. É isso, não é, Cássio? Logout? Ela desliga de Deus. Nós temos 2 exemplos na Bíblia de login e logout. Nós temos na passagem de Jesus, no Mateus 19:16, quando Jesus encontra um jovem rico. E esse jovem rico, de boa intenção, né, e sincero, ele se coloca na presença do Senhor e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres, depois você vem e me segue. O que aconteceu com aquele jovem? Ele fez um logout. Ele falou: estou fora. Por quê? Porque o bom mestre com que ele estava conversando não tomava conta do seu coração. Quem tomava conta do seu coração era Mamon, era o dinheiro, era a riqueza. Então, quando ele tinha que estar na presença de Deus, ele teria que fazer algumas concessões para estar na presença de Deus, e ele não queria largar a mão daquilo, ele falou: estou fora. Ele saiu entristecido e foi embora. Esse camarada fez um logout. Diga comigo, logout. É isso mesmo, né? Então tá certo. Eu aprendi hoje isso. Fiquei um punhado de tempo lá na internet
olhando esse negócio aqui. Mas nós conhecemos um camarada que fez um login, olha que bonito. Ele fez um login. O nome dele é Zaqueu. E Zaqueu subiu na árvore e estava passando Jesus, porque naquele momento para ele era interessante, ele fazia um login, de vez em quando ele fazia um login e um logout também. Naquele dia ele subiu na árvore, Jesus passou, e quando Jesus olhou para cima e viu ele, Jesus falou assim: hoje não vai ter logout, Zaqueu. Hoje eu vou dormir na sua casa. E a Bíblia diz que, tem uma versão da Bíblia que eu acho muito bacana, que diz que Zaqueu recebeu Jesus gostoso na casa dele, com alegria no coração. Foi gostoso ter Jesus ali. E Zaqueu endoidou. Ele falou assim: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens para as outras pessoas. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele ficou pobre. Ele abriu mão da sua riqueza, porque nunca mais houve logout na vida dele com Jesus. Porque Jesus dormiu na casa dele e nunca mais ele deixou de estar na presença de Jesus. Essa é a grande diferença. É a diferença de alguém que nasceu de novo e alguém que está na presença, mas não está na presença. Qualquer hora ele pode desligar. João fala de algumas pessoas assim na sua primeira carta, quando ele diz que eles estavam no nosso meio, mas eles não pertenciam a nós. Ele andava com a gente aqui, esse pessoal. Eles pregavam, eles cantavam, eles louvavam, mas não estavam presentes espiritualmente. Na verdade, eles não pertenciam a nós. Algumas pessoas que não têm Jesus no coração, não todas, mas algumas das pessoas, elas enxergam o reino de Deus como um bom negócio. É um bom negócio estar na igreja. É um bom negócio para criar os meus filhos. É um bom negócio para que talvez eu possa ganhar algum dinheiro aqui na igreja. É um bom negócio para muita gente. E você sabe que isso é verdade. Alguém aí, eu vi uma vez que alguém abriu um processo contra uma igreja aí, porque queria reaver uma doação que ele fez, de um carro e uma casa. Ele doou, acho que depois ele se arrependeu e queria de volta e processou a igreja lá, porque naquela fogueira santa lá, botou fogo, foi em tudo, e ele perdeu tudo, porque ele deu tudo, e depois ele queria de volta aquilo. Teologia da prosperidade, meus irmãos, é um desastre teológico. E muita gente vem para a igreja, sabe por quê? Porque é igual os líderes dessas igrejas, gananciosos. Ele ouve lá, dá tudo que você tem, que Deus vai te dar muito mais. O cara já tem o suficiente, mas ele acha que precisa de mais. Aí ele dá tudo que ele tem e às vezes não recebe, porque Deus não faz aquilo que o homem quer. Deus está preso à sua vontade, não à vontade humana. Então, muita gente acaba participando da igreja e do reino de Deus porque elas compreendem que tudo aquilo pode ser um bom negócio para elas. Mas o fato é que nós precisamos estarmos atentos para que a nossa vida não seja uma vida como a dessas pessoas. Nós precisamos estar atentos, porque senão a gente passa a ser considerado como Isaías 56:11, que diz que são cães devoradores insaciáveis, são pastores sem entendimentos, todos seguem o seu próprio caminho, cada um procura vantagem própria. E às vezes as pessoas vêm na igreja procurando vantagem própria. E nós temos que estar atentos à intenção do nosso coração. É isso que importa. Qual a intenção do meu coração na presença de Deus? Porque Deus
conhece a intenção do nosso coração. E nós também precisamos conhecer. O que nos motiva a estarmos aqui? O que nos motiva a servir a Deus? O que nos motiva a deixar a nossa casa para estarmos aqui? Será que queremos só bênçãos físicas, materiais, sociais, emocionais? Ser discípulo de Jesus é muito mais do que isso. Ser discípulo de Jesus é levar Jesus a sério. Ser discípulo de Jesus é saber que tem preço a ser pago para estar dentro da vontade do Senhor. Ser discípulo de Jesus é dizer não ao pecado. Ser discípulo de Jesus é dizer sim ao amar a minha família, a viver uma vida digna. Ser discípulo de Jesus é não amaldiçoar as pessoas, mas abençoar as pessoas. Dia desses eu vi algo que eu fiquei estarrecido. Estarrecido porque o camarada se dizia pastor. Eu me colocando naquela classe, eu fiquei indignado. Falei, não, pastor não, é qualquer coisa, mas pastor não. Ele amaldiçoando a vida de uma pessoa. Eu não li isso na Bíblia. Alguém leu na Bíblia que pastor amaldiçoa alguém? Eu não li isso. Pastor abençoa, pastor pastoreia, pastor ama. É assim que todos nós devemos fazer. É assim que Jesus quer que eu e você sejamos, que tenhamos uma vida de comunhão tal com o Senhor, para que nós possamos viver um reino abençoado e maravilhoso na nossa vida. O fato e o problema é que o reino de Deus, ele é maravilhoso. Amém? Para quem é crente, só. Para quem conhece Jesus e para quem tem experiência de vida cristã, a vida cristã é uma bênção, irmãos. Quem tem mais de 40 anos de vida cristã, que levanta a mão. É uma bênção, não é? Eu não me vejo milênio em outra vida. Até porque Deus um dia falou para mim, não tem outra vida para você, sua vida é essa aqui, se sair daqui é morte. Eu falei, então tá bom, então quem pode manda, quem é esperto, obedece. Mas eu não me vejo uma vida fora da presença do Senhor. Embora a minha natureza carnal, às vezes quer. Mas nós não agimos pelo coração, nós agimos pela razão. E fazemos aquilo que tem que ser feito. Fazer a vontade de Deus, mesmo quando eu não estou com vontade de fazer a vontade de Deus. E isso é alguém que compreende que estar na presença de Deus é uma bênção. É aquela pessoa que entende e compreende que nasceu de novo e que por nascer de novo, ele precisa então fazer aquilo que a palavra de Deus quer que façamos. Hebreus capítulo 3, verso 15 diz assim: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Ovelha ouve a palavra, e ovelha se submete à palavra de Deus. Presta muita atenção. A conversão na vida de uma pessoa é um milagre de Deus. É um milagre que Deus realiza. Não é ação humana, não é mérito, é graça de Deus na vida do indivíduo. Ele abre o coração e Deus entra e transforma a sua vida. É por isso que a conversão não vem pelas atividades da igreja, pelos trabalhos, pelos estudos da palavra de Deus, por alguém que toca, por alguém que canta, por alguém que participa, por alguém que traz os seus filhos à igreja, por ser honesto, por ser uma pessoa decente na sociedade. Isso tudo são coisas boas, mas isso não traz a transformação na vida do indivíduo. Você pode pregar, você pode falar, você pode expulsar demônios, você pode fazer milagres, porque Jesus diz isso, que naquele último dia, alguns dirão, Senhor,
Em seu nome fizemos sinais, curamos, fizemos milagres. E aí? O que Jesus disse para aqueles camaradas? Eu nunca te conheci. Essa palavra traz uma questão muito interessante para nós, Nicásio. Porque não existe quem perde salvação. Sabia disso? Porque se alguém perdesse a salvação, embora muitos creem nisto, se alguém perdesse a salvação, a palavra de Jesus aqui não seria essa. A palavra de Jesus seria: você creu em mim, mas você caiu da graça. Então eu não te conheço mais. Certo? Mas Jesus diz o seguinte: nunca te conheci. Mas eu fiz milagre. Mas eu fiz tantas coisas. Eu conheço a Bíblia. Nicodemos era mestre da lei. Ele era professor. Você não sabe dessas coisas, Nicodemos? Não basta conhecer Jesus para nascer de novo. Tem que ser conhecido de Jesus para nascer de novo. Tem que ter nascido de novo, e ao nascer de novo, ele é reconhecido como alguém que é filho de Deus. A conversão, ela é algo que é exclusivamente de Deus. Por isso que quando Jesus está presente em nossa vida e falando aos nossos corações, ele diz: olha, você precisa nascer de novo. A sua vida de lobo com pele de ovelha não vai resolver a sua situação, não. Por falar no lobo, que nós começamos a falar sobre ele, de tantas idas e vindas, um dia aquele lobo chegou na frente do espelho, aquela roupa de ovelha que ele estava vestindo já estava meia suja, meia rasgada, alguma coisa assim. Ele olhou no espelho, ele parecia uma caricatura de crente, de ovelha, né? Não era nem ovelha, uma caricatura de ovelha. Sabe o que aquele lobo falou? Cara, eu sou lobo. Isso é que eu sou. Ele arrancou aquela vestimenta de ovelha, se viu como um verdadeiro lobo, ele se ajoelhou na presença de Deus, se humilhou, pediu perdão a Jesus e pediu que Jesus transformasse ele numa ovelha. Sabe o que Jesus fez, Milene? Jesus transformou ele numa ovelha e transformou ele de dentro para fora. E quando ele foi transformado de dentro para fora, sabe o que aconteceu com ele? Ele podia comer grama, porque ele era realmente uma ovelha. Isso é um milagre que só Jesus pode fazer. E aí ele pôde participar da congregação com alegria. Pôde comer grama. Pôde comer grama. Pôde andar como crente, falar como crente, viver como crente, porque ele era crente. Em outras palavras, podia viver como ovelha, porque ele é ovelha. Porque Jesus fez com que ele nascesse de novo. A mensagem que eu tenho para você nesta noite, e eu encerro com esta palavra, é que se você tem dúvida se você é ovelha ou não, esta noite é noite de transformação. É a noite que Jesus quer fazer você realmente ser uma ovelha. E ter plena comunhão com o Senhor. Ter prazer na comunhão com Deus. Ter prazer na igreja de Jesus. Viver os milagres de Jesus, não apenas experimentar os milagres das outras pessoas. Você lembra de Josué? Josué estava à porta da tenda, Moisés entrava, falava com Deus, o povo saía na porta de sua tenda, e Moisés saía da tenda, passava a mensagem de Deus para o povo de Israel,
e depois Moisés ia embora para sua tenda, cada um voltava para sua tenda, e o menino Josué ficava sentado à porta do tabernáculo. Por que ele ficava ali? Porque ele se alegrava com a comunhão que Moisés tinha com Deus, mas ele também queria ter as suas experiências, ele também queria ver os seus milagres na vida dele. É muito bom, irmãos, eu ver o que Deus tem feito na vida da igreja, mas eu também quero que Deus faça na minha, porque eu quero ter comunhão com o Senhor. Não basta viver só de experiência das outras pessoas, nós devemos buscar a nossa própria experiência com Deus, e para isso eu e você precisamos ter convicção a cada dia, a cada momento, que nós somos filhos de Deus, que nós somos ovelhas, que nós não somos lobos, que nós temos a oportunidade de ter a nossa vida mudada e transformada. Eu e você podemos fazer isso. Se você não tem essa certeza, você não tem essa convicção, pastor, como eu posso ter certeza de que eu sou uma ovelha? O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Só você sabe se você é salvo ou não. É só eu que sei. Nisso nós repetimos duas perguntas. Se você morresse hoje, você tem certeza que você vai para o céu? Você crava? Se der um piripaque, puxar uma senha lá em cima, é 18, e 18 for você, você crava que você vai para o céu? Se sim, amém. Se não, eu tenho uma segunda pergunta para você. Se você chegar na porta do céu, não sei se o céu tem porta, estou supondo aqui. Se você chegar na porta do céu e Jesus perguntar para você assim, por que eu tenho que deixar você entrar no meu céu? Qual é a sua resposta? A maioria da resposta que eu escuto fala assim, pastor, eu não faço mal para ninguém. Eu sou honesto, pago os meus impostos, cuido da minha família. Se eu faço mal, só faço mal para mim. De vez em quando eu fumo um cigarrinho, ou bebo uma cervejinha, mas eu não faço mal para ninguém. Mas não estou nem dizendo disso, nem de cerveja, nem de cigarro. Não estou dizendo disso. Eu estou dizendo para você que ninguém entra no céu porque é nobre, porque é bom, ou porque conhece a palavra de Deus. Porque Nicodemos era tudo isso. Ele era um bom homem, se nós podemos assim dizer. Mas Jesus falou para ele, cara, tu vai ter que nascer de novo. E o que Jesus disse para você, se você não consegue responder essas duas perguntas, é que você vai ter que nascer de novo. Tem que deixar de viver vida de crente de brincadeira. Porque o diabo não brinca, não. Se você deixar, ele te leva para o inferno. Ele já está condenado mesmo. Ele vai abraçado com você junto para o inferno. Isso é uma realidade, isso é a Bíblia que diz, não sou eu que estou pondo medo em vocês, não. A Bíblia diz, nós sabemos disso. Temos que ter convicção, irmãos, de que somos ovelhas do Senhor, de que fazemos parte do rebanho de Deus. E se você não tem essa certeza, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e todos que estão aqui, que têm a sua certeza de salvação e têm a certeza, feche os seus olhos, ore por aquele que não tem certeza, para que Deus dê iluminação neste momento, para que Ele abra o coração. Quero convidar o grupo de louvor que possa vir aqui, e que você realmente tenha a sua vida transformada. Feche os seus olhos. E eu faço um desafio a você, é um desafio de transformação da sua vida. Tanto você que está aqui, como você que está em casa. Se você não consegue responder essas duas perguntas, porque você não nasceu de novo, a resposta à segunda pergunta não é que você tem direito. Nós não temos direito. Se Jesus perguntar para mim, por que eu tenho que te deixar entrar no céu, Wagner? Eu falava, Senhor, eu não mereço o céu, eu estou condenado ao inferno, eu mereço o inferno. Mas eu aceitei o Senhor como meu Salvador e Senhor. E o Senhor me prometeu escrever meu nome no livro da vida.
A salvação é um presente de Deus que Ele dá a todo aquele que se dispõe a recebê-lo como Salvador. Se você não tem certeza da salvação, mas você gostaria de ter nesta noite, eu quero orar com você, quero que você repita no seu coração, dizendo assim: Senhor, eu não tenho certeza da minha salvação, mas eu quero me transformar numa ovelha de Jesus. Eu quero que o Senhor mude a minha natureza interna, de dentro para fora, Senhor. E quero que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Eu reconheço os meus pecados, eu peço perdão e peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, porque eu o aceito como meu Salvador e Senhor. Amém. Estamos todos de olhos fechados. Tem alguém aqui nesta noite que quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor e fez essa oração? Levante sua mão, eu gostaria de orar por você. Você que está em casa, Deus te abençoe, meu jovem. Deus abençoe a sua vida. A partir de hoje você faz parte da família de Deus. E o seu nome está escrito no livro da vida. Que Deus possa afirmar a sua fé, possa afirmar seu coração e confirme cada dia essa decisão que você está tomando. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nós temos irmãos da recepção que está aqui. Esteja de olho para que possa dar uma literatura a esse jovem. Aqui. Chega um pouquinho para frente, Amaro. Aquele jovem que está ali à sua esquerda. Depois o irmão converse com ele. Lá na frente, lá à minha esquerda. Você que está em casa também, se você quer receber Jesus como seu Salvador, coloque aí na descrição do link: eu aceito Jesus como meu Salvador.